O segredo escondido dos monges que não envelhecem. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. Hoje vamos mergulhar em algo que vai muito além do que a ciência consegue explicar. Uma investigação profunda sobre monges que parecem ter desafiado o tempo, preservando seus corpos, mentes e consciências de forma quase impossível. Essa é uma daquelas histórias que você ouve em silêncio, não porque é assustadora, mas porque o que está por trás dela é simplesmente inacreditável. E quanto mais você escuta, mais real parece. Existem segredos que não foram feitos para serem descobertos, apenas sussurrados, guardados nas sombras do tempo, entre montanhas que parecem ter parado no instante em que o mundo foi criado. E entre essas montanhas, em templos que o mundo moderno jamais verá por completo, vivem homens que não pertencem mais ao tempo. Monges, silenciosos, imutáveis e talvez imortais. Eles não falam sobre isso, não escrevem, mas os que já estiveram perto o suficiente relatam algo que ninguém consegue ignorar. Aqueles homens não envelhecem. E quando o fazem, é como se o próprio tempo hesitasse em tocá-los. Durante séculos, esses monges foram vistos como guardiões de um conhecimento que ultrapassa todas as fronteiras do corpo humano. Eles não apenas dominam o silêncio, a solidão e a dor. Eles aprenderam a dobrar os limites da existência. Muitos estudiosos tentaram entender como isso é possível. Mas a verdade é desconfortável. Ninguém sabe ao certo de onde veio tanto conhecimento. As tradições são antigas demais. Algumas surgiram antes da escrita, antes das civilizações, antes do que chamamos de história. Existe uma teoria pouco divulgada, mas assustadoramente coerente. Esses monges teriam alcançado um estado de existência onde o envelhecimento não ocorre da forma como conhecemos. Eles não combatem o tempo, eles se desconectam dele. Através de meditações profundas, controle absoluto do corpo e uma renúncia quase total à identidade, esses homens teriam acessado estados mentais que suspendem funções fisiológicas, desaceleram processos celulares e talvez toquem a imortalidade. E isso não é só especulação. Fragmentos de manuscritos, relatos de exploradores e arquivos vazados apontam para algo real. Um dos lugares mais extremos e simbólicos é o mosteiro de Rangu, situado em uma das maiores altitudes do planeta. Ali, onde nevascas e ventos cortam como lâminas, vive um único monge. Ele não tem abrigo, não acende fogo, não se alimenta como nós. Acorda antes do sol, ajoelha-se na neve e recolhe gelo com as mãos nuas. Deixa que seu corpo derreta aquele gelo e bebe cada gota como se fosse uma oferenda silenciosa. Nada nesse ritual é aleatório. Aquele homem não está tentando sobreviver. Ele está se apagando, se esvaziando, renunciando à identidade, ao corpo, ao nome, até que não reste mais nada além da consciência pura. É como se ele estivesse lentamente se desconectando da condição humana. Não por arrogância, mas por escolha. E muitos acreditam que esse é o verdadeiro segredo. O corpo só se torna eterno quando a mente já não se apega mais a ele. Relatos vindos desses lugares são unânimes em uma coisa: o tempo se comporta diferente lá dentro. Quem entra, sente isso. Quem sai, nunca mais esquece. Um silêncio tão denso que parece ter peso. Um ar tão parado que respira-se como se o mundo estivesse suspenso. E, no centro disso tudo, homens com olhos calmos, pele firme e idade impossível de adivinhar. Alguns parecem ter 30 anos, mas há documentos antigos que mostram a presença dessas mesmas pessoas há mais de um século. Estudiosos que conseguiram acesso parcial a esses templos acreditam que tudo está ligado a um manuscrito, um pergaminho ancestral, guardado em segredo absoluto. Ele não está em bibliotecas, não faz parte de nenhum acervo público.
E os poucos que viram partes dele dizem que não conseguiram entender nada. Os símbolos são desconhecidos. O idioma, indecifrável. Não pertence a nenhuma civilização catalogada. É como se viesse de uma era anterior à nossa história, talvez até de uma espécie anterior à nossa. Esse pergaminho conteria fórmulas de respiração, instruções para estados meditativos profundos e técnicas corporais que desafiam as leis da física e da medicina. Ele ensinaria como suspender o envelhecimento, eliminar a dor, desacelerar os batimentos cardíacos e controlar a regeneração celular. Mas há uma condição. Ele só funciona com entrega total. Nada pode ser fingido, nada pode ser simulado. E por isso, fora do contexto espiritual original, ninguém consegue replicar seus efeitos. Alguns rumores indicam que fragmentos desse conhecimento chegaram a governos e centros de pesquisa. Por meio de escavações, doações silenciosas ou acordos discretos, parte do conteúdo teria sido digitalizado, mas sem o componente espiritual, ele se torna inútil, como uma partitura sem músico. O corpo pode até tentar reproduzir os gestos, mas sem a mente e a renúncia envolvidas, o resultado não se manifesta. E é aí que os monges se distanciam do resto do mundo. Em templos antigos, os mais velhos passam por rituais que não são públicos. Alguns desaparecem por anos. Quando voltam, não falam sobre o que aconteceu, apenas vivem. E é nesse ponto que a história se conecta com um dos casos mais impressionantes já documentados. Em 2015, uma descoberta fez o mundo inteiro se calar por alguns segundos. Pesquisadores analisavam uma antiga estátua de Buda, esperando encontrar apenas pedra. Mas o que encontraram dentro mudou tudo. Dentro da estátua havia um corpo humano, um monge, em perfeito estado de preservação. Não havia sinais de decomposição. A pele ainda cobria o corpo com textura. Os ossos estavam intactos. Até os órgãos internos haviam resistido ao tempo. O nome dele era Liu Wan. E segundo as tradições orais, ele havia iniciado um processo chamado automumificação. Algo tão extremo que até então muitos pensavam ser apenas um mito. Mas agora, ali estava ele. A prova viva, ou melhor, imóvel, de que aquilo era real. Liu Wan abandonou toda forma de alimento comum por anos. Sobreviveu apenas com raízes, cascas, sementes e um chá feito de uma resina tóxica, forte o suficiente para matar micro-organismos e impedir a decomposição. Ele não fez isso por vaidade, nem por medo da morte. Ele fez isso para preparar o corpo, torná-lo imune ao tempo. E então, quando o processo estava completo, trancou-se em uma câmara de pedra. Lá, todos os dias, meditava profundamente e tocava um sino. O som do sino era tudo o que os outros monges tinham como referência. Quando ele parasse de tocar, significaria que Liu Wan havia partido. E assim aconteceu. Dias se passaram sem som. Quando abriram a câmara, encontraram o corpo exatamente como ele havia se sentado pela última vez. E ao seu redor, símbolos entalhados na pedra. Marcas que não pertencem a nenhum alfabeto moderno. Marcas que, segundo alguns estudiosos, podem ser a materialização parcial do conteúdo do pergaminho. Mas aquilo não era explicação, não era manual. Aquilo parecia um código. Um código espiritual. Um enigma esculpido em pedra, que talvez só possa ser compreendido por quem já alcançou o mesmo estado de consciência que Liu Wan. E é aí que começa a verdadeira dúvida. Será que esses monges encontraram a imortalidade? Não como a ficção mostra, mas como uma suspensão sutil, profunda e voluntária do tempo. Um tipo de vida que não depende mais do corpo. A partir do caso de Liu Wan, uma nova frente de estudos começou a surgir, não apenas nas universidades orientais, mas também em centros de pesquisa ocidentais. Um nome em especial ganhou relevância nos bastidores dessa investigação. Dr. Kazuo Hayashi.
um antropólogo e linguista japonês que dedicou mais de 30 anos ao estudo de línguas extintas e tradições monásticas. Hayashi foi um dos poucos autorizados a entrar em arquivos restritos de templos tibetanos, onde teve contato com registros não catalogados, escritos em símbolos semelhantes aos encontrados ao redor do corpo de Liuan. Segundo o próprio Hayashi, o que viu nesses templos o fez repensar toda a sua formação científica. Em suas palavras, não se trata de religião, mas de um sistema de conhecimento baseado em experiências corporais e estados mentais que a ciência moderna ainda não aprendeu a medir. Ele passou a identificar padrões entre diferentes mosteiros, símbolos recorrentes, práticas de jejum e silêncio absoluto, longas exposições ao frio extremo e, sobretudo, uma disciplina mental que ultrapassava os limites da compreensão ocidental. No coração da Mongólia, outro achado fortaleceu a teoria de Hayashi. Um monge mumificado foi encontrado em posição de meditação perfeita, após mais de 200 anos. Nenhum sinal de embalsamamento, nenhuma técnica artificial de conservação. O corpo estava intacto, sem odor, sem podridão. Quando os cientistas analisaram os tecidos, esperavam encontrar células mortas há séculos. Mas o que descobriram surpreendeu. Havia indícios de atividade celular mínima, como se o corpo estivesse em um tipo de suspensão, uma espera consciente. Esse estado foi identificado como Tukdam, uma meditação avançada, na qual o monge entra em um nível tão profundo de concentração que as funções vitais se desaceleram quase até o ponto de morte, mas sem cruzar essa linha. O corpo permanece em equilíbrio e, em alguns casos, por tempo indefinido. Os registros do Dr. Hayashi descrevem que em determinadas aldeias, quando um monge entra nesse estado, os outros não o declaram morto. Apenas dizem que ele está longe. Turistas que visitaram certos mosteiros escondidos relataram algo ainda mais perturbador. Em uma região remota da fronteira entre China e Nepal, um grupo de viajantes descreveu um encontro com um monge que aparentava ter por volta de 30 anos. Pele firme, postura ágil, olhos penetrantes. No entanto, documentos locais indicavam que aquele homem já vivia no templo desde antes da década de 1920. Quando questionado sobre sua idade, ele apenas sorriu e desviou o olhar. A mesma resposta dada por outros monges que pareciam compartilhar do mesmo segredo. Esses relatos começaram a se acumular nos arquivos de Hayashi, que evitava publicar em revistas científicas tradicionais. Segundo ele, esse tipo de conhecimento não seria levado a sério, ou pior, seria distorcido. Ele continuou suas pesquisas de forma independente, financiado por doações privadas e algumas universidades asiáticas mais abertas a esses estudos. O que ele buscava não era provar que a imortalidade existe, mas entender o que esses monges haviam feito para, ao menos, retardar os efeitos do tempo de forma tão drástica. No templo Wat Kunaram, na Tailândia, um dos casos mais emblemáticos reforça essa linha. O corpo do monge Luang Por Daeng permanece em exposição desde 1973. Nenhuma técnica moderna foi usada para preservá-lo. Nenhum produto químico. Apenas meditação. Apenas disciplina. Décadas se passaram e ele continua ali, sentado, com a pele ainda íntegra, com uma expressão serena que transmite algo difícil de descrever, como se a consciência ainda estivesse por perto. A ciência tentou explicar, falou em clima seco, baixa umidade, alimentação à base de vegetais, genética. Mas essas condições foram recriadas em laboratórios. Nenhum experimento teve o mesmo resultado. Nenhum corpo se manteve assim. E é nesse ponto que a tese de Hayashi ganha força. O que esses monges fazem não pode ser replicado sem viver a experiência completa. Eles não seguem instruções como num manual técnico. Eles transformam o corpo desde dentro, através da mente. O segredo está na entrega absoluta. Figuras lendárias como Bodhidharma, que teria meditado por 9 anos diante de uma parede, ou Xu Yun, que percorreu a China reconstruindo templos durante décadas, também compartilham um padrão inquietante.
Ambos desapareceram por longos períodos. E quando reapareceram, havia algo diferente. Alguns discípulos relataram que seus olhos não piscavam com a mesma frequência, que seus gestos eram mais lentos, como se o tempo os tocasse de forma diferente. Alguns afirmam que, nesses anos, eles participaram de rituais secretos, onde fragmentos do pergaminho ancestral eram revelados. E aqui está a questão que inquieta não só os curiosos, mas também os estudiosos mais sérios. Onde está esse pergaminho agora? Teria sido destruído? Selado? Dividido em partes que só fazem sentido quando reunidas? Teorias indicam que ele pode estar escondido em câmaras subterrâneas nos Himalaias, trancado por mecanismos antigos que só funcionam em datas específicas, alinhadas com eventos celestes. Ninguém tem certeza, e talvez isso seja proposital. Talvez o conteúdo completo desse conhecimento não deva ser acessado pela humanidade moderna. O Dr. Hayashi, em suas últimas entrevistas, dizia que o mundo não está pronto para certas verdades. Segundo ele, o risco não está no conhecimento em si, mas na forma como ele seria usado. Porque o pergaminho não ensina como viver para sempre. Ele ensina como abrir mão de tudo o que é supérfluo. E na sociedade atual, marcada pelo apego, pela pressa e pela superficialidade, esse tipo de entrega é quase impossível. Relatórios confidenciais sugerem que partes do pergaminho podem estar sendo analisadas em centros de pesquisa secretos, ligados a agências de inteligência. Mas os resultados são inconclusivos. A ausência do contexto espiritual torna o conteúdo ilegível. O que sobra são apenas símbolos sem alma, fórmulas sem vida. Enquanto isso, nos templos, os monges continuam em silêncio, vivendo como sempre viveram, praticando rituais que ninguém filma, falando uma língua que não precisa de palavras. E talvez seja exatamente esse o segredo. A verdadeira imortalidade não está em escapar da morte, mas em transcender o medo dela. Esses monges não estão tentando enganar a biologia. Eles estão dissolvendo o ego, abandonando o corpo como quem troca de roupa. E quando o tempo os encontra, ele hesita, porque ali não há resistência, apenas paz. O Dr. Hayashi encerrou suas pesquisas pouco antes de falecer, aos 87 anos. Seus cadernos foram entregues a uma fundação privada e muitos de seus relatos permanecem inéditos. Mas entre seus documentos havia uma frase escrita à mão, em um papel já amarelado pelo tempo. Estava em japonês, mas a tradução dizia: "Eles não querem ser descobertos. Eles apenas querem lembrar que há outro caminho, um que o mundo esqueceu. Se esse caminho ainda pode ser trilhado, ninguém sabe. Mas enquanto houver silêncio nas montanhas e monges ajoelhados na neve sem medo do frio, talvez ainda exista uma chance de entender. Não como cientistas, não como exploradores, mas como seres humanos, que buscam no fundo a mesma coisa: tempo e talvez paz."